Oi, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de hoje. Gente, eu quero trazer nessa aula de hoje para vocês um novo conteúdo. Como eu disse na nossa última aula de Química, inclusive eu vou pedir vocês, por favor, volte lá na aula da semana passada que foi enviada para vocês e refaçam, por favor, revejam a aula, ou vejam na verdade, porque a aula está com, salvo engano, 2 visualizações de todos os alunos que nós temos na turma. Então, muitos não assistiram. E o que eu disse para vocês, nós precisamos urgente resolver essa questão de pôr aqui a presença, marca o nome de vocês, a turma, tá? Porque é necessário. Eu quero trazer para vocês para hoje, por que eu estou pedindo? Porque naquela última videoaula, nós fechamos um ciclo de quando a gente pegou lá em átomo até chegar na tabela periódica, e da tabela periódica nós estudamos alguns pontos, algumas coisas importantes, eletronegatividade, ligação química, que a gente viu covalente e tal. Nós vimos a questão do número atômico e por aí vai. Então, dá para você ter uma noção da tabela periódica em si. Penso que na próxima semana nós teremos, talvez a aula presencial vai ficar até mais fácil da gente ver essa questão toda. Eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos começar um conteúdo novo. Hoje fica muito naquela parte teórica, não tem muita atividade em si, não tem muita dúvida para se tirar, tá? O conteúdo que vocês vão ver é esse aqui, ó. E o conteúdo de química inorgânica. Quero trazer para vocês esse conteúdo e digo que possivelmente, você sabe, né, que vai ter a química inorgânica e química orgânica. A gente começa pela inorgânica, mas possivelmente a gente não consiga, nesse ano, estudar todo esse material, porque nós estamos às vésperas de fechar nossa 6ª unidade aí, e fica mais complicado, né? Lembrando que quando a gente fala em química inorgânica, ou seja, essa função química, a gente vai trabalhar muito com substâncias com propriedades semelhantes. Nesses frascozinhos que vocês estão vendo, vocês vão perceber que está a formulazinha, a apresentação dela, entendeu? Nesse primeiro, Cl2, nós já estudamos isso. Vocês vão perceber que nós temos moléculas formadas pela união de 2 cloros. Cl a gente sabe que é cloro. Na outra nós temos Na2, HSO2. Então são ácidos de uma forma geral. E a gente vai estudar tanto ácido como base, como sais, como óxido. A nossa química inorgânica ela é dividida principalmente nesses 4 tópicos que a gente vai falar agora a partir de hoje. A gente começar pelo ácido, mas é ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Então, esses são os tópicos que a gente vai poder, que a gente vai necessitar estudar, que a gente vai estar estudando. Aqui, na primeira definição que aparece para vocês, ela está assim. Deixa eu ver se está aparecendo legalzinho, se está dando para vocês verem. Acho que sim. Pronto. Vou subir mais um pouquinho aqui, que a gente já aproveita bem o espaço na tela do celular para poder ver a aula. Aí fala que ela foi definida numa determinada data, tal, que isso na verdade não vem ao caso. Agora, o que vem ao caso é essa parte que vem aqui, ó. Por quê? Ela diz da definição atual de química inorgânica, certo? De toda a questão que veio se estudando essa questão da química, na atualidade, qual seria então essa definição? É o que a gente vai ver nesse momento, tá? Eu sei que na tela do celular fica pequeno, mas dá para vocês terem uma noção do que a gente vai estar falando. Aí diz que o ramo da química, o que é química inorgânica, né? Como se define? Define-se como o ramo da química que estuda os compostos inorgânicos, os quais não apresentam na sua constituição obrigatoriamente os elementos químicos carbono e hidrogênio. Aí você diz, professor, não tem carbono? Olha assim, ó, só no frasco que mostrou a gente aqui em cima. Vocês vão perceber que o C que tem é de Cl. Mas aqui tem na definição também dizendo que não apresentam eles
formando encadeamentos, que no futuro vocês vão ver direitinho. Então, nessa primeira ideia nossa são aqueles compostos que vocês não vão encontrar a presença do carbono nas fórmulas, tá beleza? Aí diz, mais embaixo, os compostos inorgânicos apresentam, em sua maioria, na sua maioria, algumas importantes características, como serem o fato de serem iônicos, a gente estudou iônicos lá atrás, né? Formam os íons, e por aí vai. De todos eles, a gente vai começar por esse aqui hoje, gente, ó. Tá vendo? Eu já disse para vocês que a nossa química inorgânica, ela vai estudar ácidos, bases, sais e óxidos. E nós vamos estudar os 4 principais aí, e vai estar trazendo para vocês. Vamos começar por ácido. O que define como ácido? Nessa questão de definição como ácido, é bem interessante. Quando você chega num pé de laranja, que você percebe que o pé de laranja está lotado e quase ninguém está chupando aquela laranja, há sempre uma fala assim, ou é azeda ou tem marimbondo, certo? Por quê? A gente faz essa caretinha que essa mulher está fazendo aqui, ó, quando a gente chupa uma laranja muito azeda. E aquele azedo que vocês percebem na laranja é justamente devido à acidez que está naquele caldo, naquele líquido, certo? Quanto mais azedinha, mais ácida ela está. Para você ter uma ideia, o limão é muito ácido, ele é muito azedo. Uma das características do ácido é justamente essa questão do detectado no paladar, certo? Então, tem exemplos de laranja, limão, mas a gente está falando de alguns ácidos que a gente consegue pôr na boca e sentir o paladar, a gente consegue sentir o gosto. Por isso, a gente consegue detectar. Mas existem ácidos que a gente não pode pôr na boca porque eles são corrosivos, eles podem destruir a mucosa da boca, então a gente não vai, na verdade, estar cometendo a loucura, certo? De trazer para vocês, ou de colocar esses produtos na boca, beleza? Mas uma das características é justamente o semblante que essa mulher está fazendo aí, que vocês estão vendo nesse momento. Aí você me diz, professor, mas enfim, o que é ácido? Nós vamos entender que são produtos químicos que possuem propriedades semelhantes, e a gente vai mencionar essas propriedades. Eu citei uma da acidez, que é justamente quando você detecta no paladar, mas a gente vai aos poucos citando outras, e a gente vai trabalhar muito com as formulazinhas daquilo que é ácido, como é que eu identifico através da fórmula que eu estou falando de uma coisa ácida ou não. Nós vamos seguindo aqui no nosso texto, né, no site que trouxe para a gente. Olha só o que eu falei para vocês. Ácido foi o primeiro, depois vem bases, sais, óxidos, carbonetos, hidretos. Olha só a quantidade. De início, a previsão nossa estávamos estudando esse que eu mostrei para vocês aqui em cima, ácidos, certo? Sais, bases. São 4, na verdade, os primeiros que eu creio que dá tempo de ver esse ano ainda. Ácidos, sais, ácidos, bases, sais e óxidos que a gente vai estar vendo, certo? Citando essa questão de ácido, vocês vão ler assim, ó, substâncias inorgânicas, sem a presença do carbono, nós já falamos, que se ionizam em água e formam o cátion hidrônio. E a gente vai depois descobrir o que é ioniza, o que é hidrônio. A gente vai estar mencionando as principais características desse ácido, a gente vai estar trazendo para vocês bem com calma, por isso que hoje eu estou fazendo essa aula bem light, sem pressa nenhuma, até para vocês não ficarem sobrecarregados de informações, tá? O próximo que eu falei que a gente vai estudar são as bases, certo? Olha só, substâncias inorgânicas que se dissociam em água e liberam o ânion hidroxila. Olha só a diferença dos dois. Esse daqui, ele se ioniza em água e forma cátion, hidrônio, e o outro forma ânion hidroxila, que a gente vai mostrar para vocês. Fiquem tranquilos que a gente vai passo a passo mostrando cada um deles. Talvez consigamos ver sais
e ainda teremos a chance de acompanhar quem? Óxido. Os outros a gente pode até tentar, mas eu penso que nós não vamos conseguir ver esse material todo esse ano ainda, certo? Aí você me pergunta, professor, como é que vai ser mais ou menos o estudo desse material? Eu vou tentar trazer para vocês tudo sobre o ácido, como é que você identifica, você passou a página de um livro de química, aí você observa uma fórmulazinha, como é que eu descubro que estou falando de um ácido, como é que eu descubro que aquilo é um ácido, entendeu? Como é que eu descubro que não é ácido, que é base, o que é que identifica? E outra coisa que a gente vai perceber, na definição vocês viram, ele dissociou em água, ele formou o quê? Um ânion, um cátion, uma hidroxila. E por que que essa desassociação, esse dissociar, ele causa isso? A gente vai saber por que que essa molécula rompeu. Nós estudamos moléculas até o momento, moléculas pequenas, HSO2, SO4, mas existem maiores. Nós vimos uma grandinha que foi H2SO4, vocês lembram? Então, no momento em que na presença da água ou de outros rompimentos que a gente vai estudar durante a química de modo geral, o que forma? Quando eles se separam, eu tenho HSO4, H um elemento só, S um elemento só, O4, então eu tenho 4 hidrogênios. Então seria um hidrogênio, um ácido, um enxofre e 4 oxigênios. Eles estão grudadinhos ligados por ligações covalentes. Quando na presença de algum outro produto ele se rompe, quem sai desses 3 elementos? Quem é que vai deixar? Por que que ele saiu? Quando ele sai, ele leva alguma carga, ele se torna um ânion, um cátion, e quem fica perde alguma carga ou ganha alguma coisa, ele se torna um ânion ou cátion. Digamos que tá, é H2SO4, eu coloquei 2 no H agora. Quando saiu H, por exemplo, ele saiu positivo ou negativo? Porque nós estudamos, vocês lembram, que eles se aproximam e fazem as ligações. Existem ligações iônicas quando existe aquele roubo que nós falamos, né? Aquela doação, aquele tomar de um elétron. Existem aqueles que doam, aqueles que fazem, que recebem esse elétron, que se tornam positivo ou negativo. Então é justamente nesse romper da molécula. A expectativa de aula presencial semana que vem anima para que a gente possa pessoalmente conversar muito sobre isso. Mas de início eu quero que vocês entendam o seguinte, que a química inorgânica, nós estamos falando, né, sem a presença do carbono, ela vai mostrar justamente como identificar o que é um ácido, como é um sal, o que é uma base, certo? E como é a dissociação, como é esse romper, certo? Se na presença da água ou de um outro produto, quando ele romper, o que é que ele vai provocar? Digo para vocês, nesse romper, possivelmente alguém sai positivo e alguém sai negativo, certo? Mas a gente vai mostrar passo a passo para vocês cada um deles. Eu estou dizendo para vocês hoje, eu mostrei aqui para vocês que a gente falou os principais. Por que os principais? Porque nós estamos vendo aqui o ácido, que eu mostro para vocês, base, mas olha quantos tem aqui para baixo, ó, certo? Mas os 4 principais que a gente vai tentar ver são esses aí. E eu espero que nós tenhamos tempo suficiente para ver os 4 com bem cautela, com bem calma e apresentar esse produto para vocês. Tá tranquilo? A nossa aula hoje ela vai ser bem simples, é só introdução do que a gente vai estar estudando dessa questão de química inorgânica, certo? Teremos depois a oportunidade de estudar bem detalhado cada um deles. Vamos entrar nesses hidretos, esses materiais? Vamos sim, mas bem mais à frente, possivelmente nesse ano, e também veremos a química orgânica. Tranquilo? Então, de início, grave esses 4 nomes. A gente vai trazer bem detalhado cada um deles para vocês, tá? Próxima aula eu vou, talvez pelo Meet, sentar com vocês e já na expectativa que na semana que vem estejamos presentes pessoalmente, que aí vai ser muito melhor para a gente poder trabalhar. Por hoje é só. Forte abraço. Reforço mais uma vez. Deixe o nome no vídeo que você assistiu para que a gente possa computar a presença de vocês. Tá bom? Valeu. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.
Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.